Boa tarde, pessoal, e vamos dar início à nossa live das 5 da tarde. Hoje é o dia das lives e agora vamos ter uma live com uma cliente especial e vamos estar aqui a falar do acompanhamento online, vamos estar aqui a falar da experiência dela para vocês que estão aí desse lado também perceberem como é que podem beneficiar do acompanhamento online, para quem é o acompanhamento online e para ou como é que ele vai ser importante naquilo que é alcançares os teus objetivos. Porque há muitas formas de como o acompanhamento online pode ser útil e por isso é que eu costumo fazer as lives com clientes, que era para elas contarem as experiências, porque cada pessoa acaba por ter a sua dificuldade, cada pessoa acaba por ter o seu contexto e de acordo com o contexto nós devemos de aplicar determinadas estratégias para conseguirmos alcançar determinados resultados. E também cada pessoa acaba por ter objetivos diferentes e o facto de termos objetivos diferentes também faz com que as estratégias que vão ser aplicadas sejam diferentes. Convidar aqui. Recebeste o convite, Carol? Ok. Alô, Alô, tudo bem, Carol? está tudo? Bom Começar sábado. aí, exatamente, aproveitar aqui os sábados para fazer algo de Pois. produtivo. Não, é mais os sábados acaba por dar mais jeito. Vocês também acabam por ter mais tempo disponível aí ao fim de semana. E então hoje Uhum. vamos estar aqui a falar um bocadinho da experiência da Carolina. Vou pedir primeiro, Carol, que te apresentes. Eu vou-te chamar Carol, que é assim que eu costumo chamar. Então vou tratar aqui Claro que sim. dessa forma. Podes apresentar, dizer de onde és, o que é que fazes, que acaba por ser importante. Uhum. Eu, pronto, sou a Carolina, sou do Algarve, mas estou a viver na Dinamarca já há um ano. E foi mais ou menos nessa altura que comecei a ter o acompanhamento online com o Pedro. Começou por ser através das lives que tu fazias e Exatamente. depois, quando terminou, passámos para o acompanhamento online e tem sido espetacular. Eu, neste momento, estou a trabalhar aqui no laboratório em Copenhaga. Eu licenciei-me em Biologia e, Pedro, não sei se queres que eu fale já sobre as horas e como é que funciona a minha rotina. Podes falar há um pouco da tua rotina, que assim depois também aproveito para contextualizar e depois também para falarmos das tais estratégias que temos vindo a Uhum. aplicar para a situação. Por isso, dá já essa informação. Ok. Eu quando comecei a trabalhar neste laboratório, tinha uma carga horária mais pesada. E no início durante os primeiros meses foi muito complicado conseguir ter a minha rotina de treino e mesmo a nível de sono e de alimentação, foi mesmo muito complicado para mim e eu senti uma quebra grande e o Pedro, durante todo este processo, estava lá todas as semanas, então Carolina, como é que correu? E fez assim também um bocado de trabalho de psicólogo. Mas também se não fosse isso, eu acho que provavelmente tinha mesmo parado e quando me sentisse com força outra vez tinha continuado. Mas isso foi uma das coisas que o Pedro também acabou por nunca permitir, entre aspas, e sempre disse, e foi para eu me focar realmente na minha rotina e na importância das horas de sono e do treino, mas para ser sincera, a trabalhar 14 horas, 14 não, tive dias que trabalhava 14, mas foram raros. Mas uma média Fora de. tem quanto tempo? Exato, exato. Foi mais ou menos, fazia uma média de 12 horas por dia e é muito desgastante e eu não conseguia mesmo
não conseguia acompanhar treinos e dormir e não tinha mesmo tempo para tudo. Portanto, esse é o meu maior Exato. desafio. E é isso mesmo que eu acabo sempre por dizer, nós temos que adaptar é aquilo que nós fazemos à nossa rotina, porque há coisas que nós não podemos mudar e neste caso da Carolina acaba por ser óbvio que é a questão do trabalho e também não devemos estar a prejudicar coisas importantes para nós como o sono para tentar compensar de alguma forma e vamos acabar por estar a piorar a situação. O que é que acontece muitas vezes? As pessoas que acabam por ter vidas mais estressantes, vidas com mais horas laborais, muitas vezes deixam de ou acabam por retirar algumas horas de sono para poderem treinar. E às vezes isso acaba por não ser o mais indicado, vamos estar a aumentar a quantidade de stress, vamos estar a colocar-nos num contexto em que provavelmente vamos acabar por comer mais, isto acaba por ser um exemplo, e então aquilo que nós temos que fazer, e aqui o acompanhamento acabou por ser importante nesse sentido, é adequar aquilo que podemos fazer perante a situação em que estamos. Carolina, começámos aqui a falar, como tu disseste, tinhas conhecido o meu trabalho, foi através das lives. O ano passado eu fazia lives de treino durante a quarentena, este ano optei por não fazer, e isto porquê? Porque o ano passado, e tu bem te lembras, eu comecei no início e fui fazendo sempre a progressão a nível dos treinos, ou seja, os treinos foram sempre aumentando a intensidade e o volume através dos exercícios ou das manipulações que fazia a nível dos exercícios. Então, e qual é que era o mal disto? Foi o que já falei também numa live. Foi que as pessoas que entravam ali a meio acabavam por não ter a condição física atual para conseguirem fazer o treino todo e fazer o treino da melhor forma. Então eu este ano optei por não fazer e é também assim acabo por ter mais tempo para a minha parte do trabalho, por assim dizendo. Então aí foi também através dessa experiência que tu acabaste por aderir ao acompanhamento online e pronto, o mais difícil foi mesmo a questão de quando começaste a trabalhar foi já a meio e a alteração toda da rotina, a questão do sono também faz muita diferença e mesmo tu acabas por deslocar para o trabalho, também acabas por já ter alguma atividade, porque acabas por ir de bicicleta, esse foi um fator que não disseste, e então nós andámos aqui, foi quase a experimentar, a perceber que estratégias é que fazem mais sentido, tanto que eu até houve alturas que recomendei fazer antes do trabalho, se conseguisse acordar mais cedo, mas se tivesses que dormir menos que 6 horas, disse sempre, não, esses dias é preferível não treinares e deitares-te mais cedo e no dia seguinte sim, acordares mais cedo e tentares fazer. Então não fazia sentido estar a estruturar um plano, por exemplo, para 6 dias de treino. Então aquilo que nós fizemos foi reduzir o número de treinos a nível semanal, treinar nos dias em que também acabavas por descansar mais e até passámos por realizar alguns treinos ao fim de semana. Uma coisa que numa fase inicial até aproveitavas o fim de semana para descansar e que agora, como estás mais descansado ao fim de semana, até aproveitamos para os treinos que não conseguimos realizar durante a semana, acabamos por ter o fim de semana e também desta forma, com uma menor frequência, consegues respeitar aquilo que é os treinos, consegues cumprir o processo. Se vamos ter os resultados à mesma velocidade, não, mas aquilo que é importante e é aquilo que sempre te disse é a questão de termos consistência, é a questão de não deixarmos de fazer, porque é muito mais difícil nós deixarmos de fazer e depois voltarmos a fazer do que continuarmos, de que se houver uma semana que só treinamos um dia, só treinamos um dia, se tivermos uma semana que fizemos os treinos todos, perfeito, e assim vai-se dando esta continuidade e vai-se dando este trabalho. Já estamos a trabalhar praticamente há um ano, se formos a ver, e além da Carolina também temos o Gonçalo, que é o namorado da Carolina, noivo neste caso, qualquer dia marido da mulher, e acabamos, e ele também acaba por estar, ou seja, acaba por ser aqui um acompanhamento a dois. Fala-nos aí então, já falaste um pouco da rotina, fala-nos aí como é que o acompanhamento, ou seja, como é que o meu acompanhamento mudou a tua visão sobre o treino, sobre aquilo que estás a fazer, ou seja, e mesmo a tua própria experiência, ou seja, pré-trabalho e depois com o trabalho, falaste aí da dificuldade, ou seja, que essa foi a tua grande dificuldade, adequares
a tua rotina ao trabalho e conseguirmos, em conjunto, estruturarmos as coisas de forma a conseguires cumprir. Fala-nos aí um pouco todo desse processo e como é que tem sido a experiência. Ok, então o Pedro dá-nos a liberdade durante a semana para nós, pronto, também é importante termos isso para nós treinarmos e não estarmos sob pressão. Temos feito avaliações, se calhar, semanais, pronto, tu perguntas sempre como é que correu o treino, como é que correu a semana, pronto, falamos sempre um bocadinho todas as semanas, o que também é importante para conseguirmos manter também o foco. Obviamente que os meus objetivos não são nada, pronto, neste momento já não é perder peso, é mais tonificar e, portanto, pronto, isto depois também depende muito, obviamente, dos objetivos de cada um e eu só quero mesmo estar saudável e sentir-me bem e pronto, esse é o meu objetivo principal. E é o mais Exatamente. importante, sentirmos bem connosco próprios. Exatamente. O Pedro também me costumas pedir pelos diários, que ultimamente andam assim complicados, mas pronto. Isto de criar uma rotina não é fácil e ao mesmo tempo é muito importante para nós termos uma hora para nos levantarmos, para nos deitarmos, termos as 6 horas para dormir, termos também uma rotina alimentar o mais estável possível, que eu nesse aspecto não consigo muito bem criar uma rotina. Ao pequeno almoço, sim, mas depois o almoço às vezes como a uma, outras vezes não consigo comer durante o dia no trabalho e tenho que comer às 3 ou às 4. Isso também acaba por não ser bom para mim. Mas, bem, deixa eu lá ver o que é que eu posso dizer mais a nível da rotina. É o que eu digo sempre ao Pedro. Eu ainda estou a criar a minha rotina e neste momento ainda não está a 100%. Está, se calhar, a 50%. Não está como eu queria. Mas pronto, basicamente fazemos as avaliações semanais. Também temos feito o treino ao vivo, em que tu vês como é que nós estamos, para ver a evolução a nível dos movimentos, e isso também foi bastante importante. Pelo menos para mim e para o Gonçalo, está sempre ali uma motivação extra. Mas pronto, acho que não me esqueci de nada. Acaba por ser importante e ainda bem que falaste aí na questão ou seja, da dificuldade de ter horários para comer e como eles acabam por ser importantes para conseguirmos manter uma estabilidade daquilo que estamos a consumir. E isto porquê? Por exemplo, o caso da Carolina acaba por ser o caso oposto no sentido em que ela não quer perder gordura, mas pessoas que querem perder gordura e que acabam por estar acima do peso e que acabam por ter a saciedade desregulada, ou seja, os mecanismos da saciedade não estão regulados, esta questão dos horários vai fazer muita diferença. Aqui a questão da Carolina acaba por ser também o típico caso de uma pessoa que acaba por ser magra e que muitas vezes a maior dificuldade ou seja, é a questão de ganhar massa muscular e de ter a consistência necessária para conseguir ganhar. Isto porquê? Porque a dificuldade muitas vezes acaba por ser o oposto. As pessoas que querem emagrecer têm a dificuldade de conseguir emagrecer, as pessoas que querem ganhar peso, ganhar massa muscular, aqui quando falo de peso falo da massa muscular, acaba por ter a dificuldade oposta. E, por exemplo, se tu falhas ali 2 horas da refeição, o teu apetite já não vai ser o mesmo para conseguires comer a quantidade de comida que deves de comer. Se for o oposto, ou seja, se for uma pessoa que quer emagrecer e que tem excesso de peso, provavelmente até vai comer a mais. Só aqui para vermos um pouco das diferenças e às vezes quando temos determinados objetivos e o facto, como tu disseste, criar uma rotina acaba por ser importante. Depois temos que ter a questão mais controle e temos que sim fazer ou tentar fazer aquelas refeições com aquelas quantidades. Mas isto é como tudo e é como eu costumo sempre dizer, temos que estar adaptados à nossa rotina
e às vezes se não conseguimos comer a determinada hora, vamos ter que comer à outra hora. O importante é que no final do dia conseguimos comer, no caso da Carolina, comer a comida suficiente para conseguir alcançar, neste caso, a tonificação, que é ganhar um pouco mais de massa muscular. E, e a realidade é que tem sido mais difícil, mais pela questão do trabalho e de criar esta rotina. E isto acaba por ser normal, e por isso é que eu também queria fazer a live contigo. As pessoas às vezes acham que tudo é um mar de rosas e que acham que não temos que, ou que as coisas têm de ser demasiado fáceis, mas a realidade é que as coisas não são fáceis, e para criarmos esta rotina temos que ter mesmo disciplina, e às vezes temos que saber dizer não. A questão, por exemplo, do trabalhar demasiadas horas, às vezes acabamos por trabalhar demasiadas horas no sentido em que temos medo ou queremos demonstrar determinado tipo de valor, e que as pessoas, ou seja, neste caso a entidade empregadora, muitas vezes nem vai-nos dar esse devido valor. E às vezes o saber dizer não também faz parte do processo, também faz parte da aprendizagem, também é uma coisa que faz parte da vida, e isto acaba por ser real. E estamos mesmo a falar aqui de rotinas, e muitas vezes nós acabamos por estar reféns de determinadas rotinas pelo medo de dizer que não, ou termos que fazer determinados sacrifícios. E aquilo que temos que perceber, isto acaba por ser a realidade, é aquilo que queremos, por onde é que queremos caminhar, e temos que perceber como é que poderemos ajustar as coisas. E neste caso, aquilo que temos feito, como eu disse, é ajustar os planos, é perceber, e por isso é que a Carolina falou na questão dos diários, e acaba por ser importante, por exemplo, saber se estamos a dormir bem ou se estamos a dormir mal. E vou dar aqui este exemplo simples. Uma pessoa que está a dormir mal, por norma, não sabe em média quantas horas dorme por dia. E esta acaba por ser uma realidade. Então, a importância do diário, que às vezes é uma coisa bastante simples, é só anotar as horas que dormimos e a diferença que pode fazer ao final de uma semana, para percebermos, olha, este dia até correu pior, porque, olha, afinal dormi menos horas que aquilo que pensei. Olha, este dia estive mais estressada, deixa lá ver quantas horas é que dormi. E pá, só dormi 5 horas. E às vezes termos esta percepção e termos esta consciência também acaba por facilitar aquilo que é adequarmos à nossa rotina. E às vezes para termos também consciência das nossas próprias atitudes e, neste caso, das nossas próprias ações, no sentido em que, falando aqui também um pouco da vida de casal, né? E falo disto a rir, mas a realidade é que a Adriana acaba por sofrer, porque aqui ela acaba por ser a mais calma, por assim dizer. Eu acabo às vezes por ser aquele que se estressa mais um bocadinho quando as coisas não são feitas, e ela acaba por sofrer mais nesse aspecto. E a realidade é que quando acabo por... Eu tento sempre ter em atenção essa questão do sono, mas a realidade é que quando o stress aumenta, muitas vezes ele também é influenciado por noites de sono até mal dormidas. Às vezes não é a questão das horas que uma pessoa dorme, é às vezes uma pessoa acordar à meia da noite, uma pessoa demorar muito tempo a adormecer, e esses fatores acabam todos por ter depois influência naquilo que é o nosso comportamento. E por isso é que é importante, e falo aqui na questão do acompanhamento, e por isso é que eu falo contigo todas as semanas, que é também para perceber, e nós temos que ter também a percepção do nosso dia-a-dia, e também percebermos, ok, eu gostaria de ser assim, mas a minha rotina não me permite ser assim. E nós temos que ter os pés assentes na terra e perceber, ok, eu não consigo alcançar aquele objetivo, mas se calhar consigo alcançar metade do objetivo. E se eu alcançar metade do objetivo, já vou me sentir muito melhor comigo mesmo do que atingir o objetivo final. Porque para atingir aquele objetivo final, eu tenho que fazer determinados sacrifícios que não estou disponível atualmente para fazer. Mas posso atingir metade do objetivo, posso chegar a meio caminho. E se calhar nós trabalharmos neste sentido e chegarmos a meio caminho, e se calhar daqui a um ano ou um ano e meio pensares, ok, já cheguei aqui, agora quero chegar um bocadinho mais. E as coisas assim vão-se fazendo. Qual é que é o mal? Quando as pessoas acabam por ter os objetivos irrealistas, pronto, querem atingir o ponto A sem antes passar pelo ponto B, e acabam-se por perder, a fazer sacrifícios desnecessários, acabam até por tentar em demasia e acabam por nem atingir o objetivo B. E aqui é a tal questão, a importância que é entre ter o acompanhamento e a tal questão de eu te dizer, às vezes tu estás chateada, esta semana não consegui treinar as 3 vezes. E a dizer assim, não te preocupes, treinaste 2, já foi melhor que na semana X, que só tinhas treinado uma.
continuar a melhorar aí a questão dos hábitos de sono, ter atenção à rotina e também aqui deste lado acabo por fazer este papel, entre aspas, de psicólogo, como disse a Carolina, e porque eu tenho essa consciência e às vezes tenho mais eu a consciência do que propriamente vocês que acabam por estar aí desse lado. Que às vezes as pessoas estão aí desse lado, querem atingir determinado objetivo e tenho de ser eu a dizer, olha, se continuas assim não vais conseguir atingir esse objetivo, porque é que não te, ou porque é que não traças este objetivo assim e consegues atualmente fazer aquilo que é preciso para atingir esse objetivo e vamos caminhar tranquilamente a esse objetivo. Quando lá chegarmos, depois pensamos mais à frente, porque para a tua rotina não vale a pena estarmos a forçar algo que só te vai deixar pior. Por exemplo, muitas pessoas que até às vezes querem emagrecer, por exemplo, vou dar aqui o caso do emagrecimento, o sono também acaba por afetar o ganho de massa muscular. Mas falando naquilo que é o emagrecimento, de termos, ou seja, 6 horas de sono, vou dar aqui o exemplo, que até foram assim que estudaram, basicamente pegaram em dois grupos de pessoas que queriam emagrecer e basicamente viram qual é que foi o resultado de uma dieta em déficit calórico em pessoas que tinham dormido apenas 6 horas ou menos e pessoas que tinham dormido 8 horas. E ambos os grupos perderam peso, só que o grupo que dormiu menos horas perdeu mais massa muscular do que o grupo que dormiu mais horas. E muitas vezes, vamos imaginar, vida estressante, horas mal dormidas, querem ainda fazer mil e um esforços para tentarem emagrecer, aquilo que muitas vezes vão conseguir é aumentar o stress crónico, é perderem massa muscular, acabam por também ficarem mais flácidas no sentido em que tentam fazer dietas e restrições malucas, por exemplo, a nível dos hidratos de carbono, que acaba por ser um erro, vão estar num estado de stress crónico elevado e a própria dieta vai favorecer esse stress em vez de tentar colmatar esse stress. E aqui o pilar, pronto, do sono, da alimentação e do exercício devem estar sempre bem planeados e devem estar de acordo com aquilo que é o dia a dia da pessoa. Que é como tu dizes, uma coisa é, por exemplo, quando estavas em confinamento e quando estavas no início em que até conseguias fazer a live todos os dias e depois, quando passámos para o acompanhamento online, conseguias fazer as coisas sem dificuldade e até tinhas criado aquela rotina. Depois entrou ali o trabalho e até eu próprio pensei logo, ok, a trabalhar tantas horas, nós estávamos a fazer 5 treinos por semana, não vamos conseguir fazer os 5 treinos, vamos passar aí para 4. Depois vi que os 4 também não estava a dar, daí a solução tentas fazer ao fim de semana e houve ali 2 semanas que tu conseguiste e depois não estava a dar. E eu disse assim, ok, calma Carolina, vamos fazer aqui os 3, estes 3 fazes 2 durante a semana, fazes ali um ao fim de semana, também coloco aqui de forma, se só conseguires fazer um durante a semana, tentares fazer os 2 no fim de semana e assim nós conseguimos caminhar ao ponto B. Não vamos chegar ao ponto A, mas vamos chegar ao ponto B. Se nada disto fosse feito, aquilo que acontecia, muito provavelmente, foi aquilo que tu disseste, paravas, desistias, depois quando tivesses mais tempo ias correr atrás do objetivo e do tempo perdido, porque até teres mais tempo iriam-se passar bastantes meses e muitas vezes irias acabar por agarrar-te a essa desculpa, ou seja, quando tiver mais tempo faço, quando tiver mais tempo faço, só que o tempo não estica, o tempo não cresce e muitas vezes é aquilo que eu digo, nós temos que fazer é com o tempo que temos. Se daqui a um ano tivermos mais tempo disponível, ok, fazemos mais. A probabilidade é o tempo não ser mais disponível, mas por norma, quando temos mais tempo disponível é quando somos crianças e, e temos menos responsabilidades e aí o tempo sim acaba por ser, até acaba por passar mais devagar. É verdade. Já falaste aqui um bocado desta questão também, de como é que o acompanhamento tem mudado a tua visão, tanto sobre a alimentação, sobre o treino. Podíamos também incluir aqui sobre a importância do sono. Fala-nos aqui um bocadinho disto e como é que te sentes atualmente em relação, ou seja, ou antes de estares no acompanhamento e agora que estás com o acompanhamento. Fala-nos aqui um bocadinho destas duas questões. Ok, o que eu sinto, e pronto, eu e o Gonçalo, não é? Estamos os dois nisto, é uma espécie é uma espécie não, é um compromisso, pronto.
Não assinámos nenhum contrato contigo, mas é um compromisso principalmente connosco próprios e obviamente contigo, porque quando uma semana não corre tão bem, eu não fico só chateada comigo própria. Fico porque é assim, ok, é mais uma semana, ou seja, estou mais uma semana atrasada para chegar ao meu objetivo. É sempre isso que eu penso. Mas ao mesmo tempo é, ok, eu também não quero fazer o Pedro perder tempo comigo e com o Gonçalo e realmente não ver nada, não é? Não ver progressos, não... É frustrante para ti e para nós, e então acho que isto do acompanhamento online, isto, estamos a muitos quilómetros de distância e a única maneira que nós temos, para nós tem funcionado muito bem. E é assim, é o que tu dizes, não vemos os resultados. Por exemplo, já fez um ano que estamos a ser acompanhados contigo. Se calhar já podíamos estar muito melhor do que o que estamos agora, mas dentro das rotinas e dentro de tudo o que foi acontecendo, foi o que foi possível. E daqui para a frente só temos que pensar realmente em melhorar e criar a rotina, porque é muito importante. Nós tendo uma rotina, conseguimos fazer tudo, o dia tem 24 horas, é tudo uma questão de organização. E sim, tem-nos mudado muito a nossa maneira de estar e de viver também o nosso dia a dia. Nós, antes de começarmos contigo, estávamos assim já com uma rotina, tanto eu como o Gonçalo. Eu sempre corri muito, mas sempre fiz muito cardio, não era de fazer musculação. E antes de começarmos contigo, esse foi o meu maior problema. Nós estávamos com uma vida muito sedentária, não estávamos a fazer nenhum desporto em específico, e tanto eu como o Gonçalo sempre fomos pessoas ativas. Portanto, acho que isso foi uma coisa que também nos trouxe de volta, foi essa motivação de realmente voltarmos a treinar e ficamos muito mais bem dispostos e calminhos. É muito bom. É verdade, faz toda a diferença. Eu já não noto essa diferença porque já são muitos anos a treinar Exato. e então já acaba por ser normal. Ou seja, noto mais diferença, por exemplo, quando vou de férias e passo alguns dias sem treinar ou sem treinar da forma que mais gosto e aí começo a sentir falta. Mas é isso que tu dizes e muitas vezes nós só sentimos falta no sentido quando deixamos de fazer e acabaste por, ou seja, acabavas por ser mais ativo e passaste aí por uma fase com menos atividade. E às vezes é nessas fases que acabamos por, ou seja, por desmotivar, por deixar de fazer e às vezes acaba também por ser a questão de uma pessoa se acomodar e às vezes a realidade é que depois só começa a sentir falta quando começa outra vez a fazer e começa também a vir memórias e mesmo estas associações que acabamos por fazer, quando nos sentimos melhor, quando tínhamos mais energia, quando estávamos mais bem dispostos e depois isso tudo volta a acontecer e claro que acaba por ser também um ponto bastante positivo, o bem-estar físico e psicológico e acaba por ser bastante importante e é das coisas, eu costumo dizer que é das coisas mais importantes, por isso é que eu também no meu Instagram digo sempre às pessoas para irem caminhar, caminhar faz muito bem, apanhar sol, não estarem principalmente nestas alturas de quarentena e provavelmente isto vai durar no sentido em que quando houver aí uma nova vaga, se até atingirmos a quantidade de vacinações que devemos de atingir para atingirmos a imunidade global, provavelmente ainda vai existir aí mais quarentenas pela frente. Espero bem que não, mas a probabilidade disso de acontecer, para mim, cada vez é maior, por assim dizendo. E é importante a parte do exercício físico, principalmente também nestas alturas, a questão de termos uma rotina e é a tal situação, mudanças, ou seja, muitas vezes a rotina não muda só quando estamos a trabalhar, por exemplo, muitas vezes passamos numa situação que estamos a trabalhar e passamos para a quarentena. E muitas vezes é que os hábitos mais fáceis de serem criados são os maus hábitos, acaba por ser o hábito de não fazer nada, o hábito de comer aquilo que não se deve,
a pessoa acaba por estar o dia inteiro em casa, acaba por estar ou por se sentir mais frustrada porque vê sempre as mesmas paredes e acaba por ficar frustrada e então muitas vezes acaba por compensar na comida, o que acaba por ser errado e então eu também nas minhas histórias vou dando aí umas dicas, como fruta. Fruta é bastante bom para mantermos aí a diversidade na dieta e sabor na dieta para as pessoas que têm aquela ideia que fazer dieta é só comer cozidos e grelhados e a realidade não é essa. Espero que tenha com as minhas histórias que quebra um bocado esse paradigma e essa situação. Então, e este acaba, como tu disseste bem, é um fator bastante importante, que é o facto de sentir melhor contigo própria, de estarem mais calmos, mais tranquilos, menos estressantes. E é isto que nós também devemos de olhar para a parte do acompanhamento. Não é só algo para nós atingirmos determinado objetivo estético, é algo para nós também termos um compromisso, tentarmos cumprir ao máximo com aquilo que é proposto e também no sentido em que eu costumo falar, eu sou uma pessoa que gosto de comunicar bastante com os meus clientes, todas as semanas mando mensagens e já partilhei isto numa live, vou partilhar isto aqui nesta live contigo também. Aquilo que mais me chateia não é quando as clientes têm dificuldades, porque as dificuldades são completamente normais. Qualquer pessoa que ache que isto não vai trazer dificuldades está completamente enganada, porque nós lidamos com rotinas, temos que nos adaptar e o nosso dia-a-dia vai sempre surgir determinados imprevistos, quer queiramos, quer não. Não surge num dia, surge no outro e muitas vezes, quando uma pessoa é acompanhada, estas quebras ou estes imprevistos que acontecem, facilmente damos a volta. Quando a pessoa acaba por estar sozinha, não vê resultados, está-se a esforçar em demasia, acontece ali um imprevisto, a pessoa já está lá em baixo, o imprevisto, pumba, ainda joga mais para baixo, mais facilmente a pessoa acaba por desistir. Agora, uma pessoa tem um imprevisto, chega ali ao fim de semana, tem que dar o feedback, até às vezes desabafa. Olha, aconteceu isto assim, assim, não estou contente, passou-se isto assim, assim. E acaba por ser também um desabafo. Aqui é a tal situação entre aspas, do psicólogo. Atenção, não é psicólogo nenhum, mas acaba por, ou seja, essa comunicação também acaba por ser benéfico para quem está aí desse lado. E é a tal situação do compromisso, e às vezes aquilo que me chateia é, por exemplo, as pessoas não responderem, ainda bem que não são, que a maioria é o oposto disto, mas pronto, é uma coisa que me chateia e até já falo nas minhas histórias, quem quiser ter acompanhamento online, com o meu acompanhamento, as pessoas têm que dar feedbacks semanais, quem não estiver disposto a dar feedbacks semanais, não vale a pena comprarem, não vale a pena porque só vão estar a gastar dinheiro e a minha paciência, por assim dizer. E porque é aquilo que eu digo, hoje em dia existem bastantes acompanhamentos online, consultorias online. E existem várias. A pessoa pode identificar-se mais com uma ou identificar-se mais com uma pessoa e tem a opção de escolha. Né? Se a pessoa tem a opção de escolher, porque é que vai escolher um acompanhamento online, tem que dar feedback e a pessoa não gosta de dar feedback. Então escolha outra que não tenha que é só, por exemplo, comprar o plano de treino ou a ficha de treino ou o plano alimentar. Só que depois existem muitas coisas que acabam por não ter. Entrando aqui no exemplo do Gonçalo, falar aqui na questão ele acabou por ter a lesão, acabou por ter aí uma lesão grave e tivemos que adaptar tudo o que estava a ser feito e tivemos que fazer as coisas de forma diferente. E isto é uma situação que com o meu acompanhamento conseguimos dar a volta, porque é tal situação, eu exijo esta comunicação. Imagina uma situação em que ninguém dizia nada desse lado, a pessoa lesionou-se, não podia fazer o plano que tinha sido estipulado, não se fazia nada para adaptar e depois só quando a pessoa estivesse boa é que voltava ao plano. Pronto, isto acaba por ser um exemplo e este tipo de adaptações acabam por ser normais e a vida é mesmo assim, às vezes acabamos por ter determinado tipo de acidentes, determinado tipo de lesões e temos que saber dar a volta e esta parte também do acompanhamento acaba por ser mais fácil, acabam por ter este auxílio deste lado e que acaba por ser benéfico depois para vocês. Falar aqui da questão dos resultados, se estás satisfeita com os resultados até à data, se recomendarias o acompanhamento, se quiseres falar aí da situação ou desta situação que eu falei, também estás à vontade para comentar. E, por exemplo, e falando nisto também, quem é que recomendarias, por exemplo, que tipo de pessoas é que recomendarias o acompanhamento, porquê? Aí falamos aí dessa questão.
Para mim, este tipo de acompanhamento funciona muito bem, pronto, porque é tal coisa, é uma questão de adaptar os objetivos e o Pedro faz isso. O Gonçalo, por exemplo, tem objetivos diferentes dos meus. O Gonçalo ainda está num processo de perda de peso obviamente, ganho de massa muscular, mas mesmo tendo dois objetivos diferentes, pronto, cada um tem o seu plano e cada um tem o seu treino, o tipo de acompanhamento é o mesmo, pronto. Portanto, nós vamos ter sempre as reuniões semanais com o Pedro e até agora eu só acho que eu estou satisfeita, estou muito satisfeita, mas o facto de eu ainda não ver em mim os objetivos que esperava só depende mesmo do meu trabalho. Não, isto depois é um compromisso mútuo. Portanto, eu posso dizer ao Pedro, olha, o Pedro não está cá para ver, olha, eu treinei a semana toda, vamos à pesagem na semana a seguir e a massa gorda aumentou e a massa muscular diminuiu. Pronto, já fui apanhada, não treinei nada e a alimentação também foi uma vergonha. Portanto, eu estou mesmo muito satisfeita e o Pedro motiva-nos muito e eu acho que foi eu e o Gonçalo tivemos aqui uma altura em que desistimos de acreditar, entre aspas, e acho que o Pedro é que nos puxou para cima e disse, vá, bora lá, vocês conseguem, para a semana vai correr melhor. Mas sim, eu acho que até ao final do ano que eu vou conseguir atingir os meus objetivos e vamos trabalhar para isso. E eu estou muito Exatamente. motivada. E pronto, olha, em relação à questão do Gonçalo, o Gonçalo, pronto, teve uma lesão que teve cerca de 2 meses, 3, mesmo sem poder treinar. Mas é como o Pedro disse, soluções arranjam-se e o Pedro arranjou soluções para o Gonçalo e neste momento já está a conseguir treinar, portanto é muito bom. E pronto, ele também está muito satisfeito e mudou-nos completamente a nossa maneira de estar e sentimos os dois muito melhores. Muito melhores. É esse mesmo o objetivo e pronto, e é para isso que trabalhamos e é por isso que eu gosto eu chamo-lhe investir o meu tempo em vocês neste sentido, até no sentido de às vezes mudarmos a maneira de pensar, às vezes nós mudarmos a maneira de pensar em meio caminho andado para fazer determinadas coisas ou para termos mais calma ou para encararmos as dificuldades com uma visão diferente. Por acaso agora está-me a lembrar aqui das nossas videochamadas, costumamos fazer videochamadas 2 em 2 semanas ou ali 3 em 3 semanas, também depende das alturas. E lembro-me do Gonçalo estar super chateado, o que era completamente normal devido à situação, não se conseguia mexer e pronto, e estava mais chateado. E a realidade, pronto, uma pessoa ali 1 hora à conversa e ele ainda se ria porque eu ainda acabava por dizer uma piada ou outra, ou podia ser pior, ou pronto. Sei, estas coisas também acabam por fazer com que às vezes as coisas que acabam por ser difíceis também sejam um pouco mais leves, por assim dizendo. E isto também acaba por ser importante no sentido em que vocês também sabem que se precisarem de alguma coisa eu estou sempre cá, vocês sabem que se não conseguirem cumprir com determinada coisa que não é o fim do mundo e a realidade é esta, porque há pessoas que encaram como 8 ou 80, eu se não conseguir fazer isto ao máximo, se não conseguir fazer isto desta forma, então não vou fazer. E às vezes esse acaba por ser um pensamento que está condenado ao fracasso. Porque a realidade é que nem sempre é perfeito, não vamos conseguir fazer sempre as coisas da forma perfeita e nem sempre, ou quase nunca, as coisas vão correr da forma que nós queremos. Quando digo nós queremos é que não haja dificuldades. Pronto. E pronto, e esta situação que aconteceu ao Gonçalo não é uma coisa que acontece todos os dias, como é óbvio,
E pronto, e agora lembrei-me dessa situação e, às vezes, e o facto de, pronto, de terem um acompanhamento às vezes também torna as coisas, as coisas mais leves. Eu agora no meu Instagram já tenho passado também um bocado do meu lado mais divertido, por assim dizendo. Muitas vezes só vocês conheciam pelas videochamadas, mas que às vezes no Instagram acabava por não transparecer. Nem sempre, nem sempre, nem sempre é fácil, por assim dizer. E pronto, e acho que isso também acaba por facilitar essa questão que tu falaste de encararem as coisas, de encararem as dificuldades e também de mudar a visão. E é a tal situação, é através de mudarmos essa visão é que também conseguimos mudar o comportamento. Porque se imagina, antes do acompanhamento, se estivesses a dormir as horas que dormes, se calhar nem irias ligar nenhuma e irias achar que estavas cansada e que irias precisar era de, ou que no fim de semana compensavas e que isso acaba por não ser real, ou que precisavas era tomar umas vitaminas ou que precisavas era de determinada coisa, quanto que na realidade é preciso é, pronto, é dormir mais e não tenta, e às vezes é não forçar em demasia as coisas não forçar em demasia. E lá está, isto tudo tem de estar sempre de acordo com o nosso objetivo. Se fosses uma atleta bikini fitness, tinhas que fazer 1 hora de cardio de manhã, tinhas que acordar mais cedo, tinhas que deitar mais cedo e se calhar não podias ter o trabalho que tens. Mas pronto, se calhar também vendias suplementos e ganhavas dinheiro a vender suplementos e a ser patrocinado por marcas de suplementos. Não é esse o objetivo. E lá está, temos de estar sempre de acordo com aquilo que é o objetivo, acaba por ser importante. Mas pronto, lembrei-me aí das chamadas, porque realmente é algo que eu gosto de fazer no sentido para saber como é que vocês estão aí desse lado, é algo que gosto de fazer e, e às vezes tenho pena de não conseguir fazer mais vezes ou fazer com a mesma frequência para todas as clientes. Porque às vezes acabamos por estar 1 hora e tal à conversa, acabamos por estar ali 1 hora e tal à conversa e nem damos pelo tempo passar e o tempo passa e, e acaba também acho que acaba por ser positivo e acho que até acaba por ser uma das melhores formas, ou acaba por ser algo que acrescenta valor, neste caso, ao acompanhamento, ou a este tipo de acompanhamento que eu forneço, porque nem todos os acompanhamentos acabam por fornecer isto, e eu também, com o tempo, espero evoluir algumas coisas e também tenho aí umas ideias para o futuro, vamos ver como é que também corre, a ver. Ansiosos por essas novas ideias. Exato. Tá, sim, já respondeste às questões todas, tínhamos aqui do nosso guião, já falaste aí da tua experiência, recomendas, especificaste algum público específico, não? Não, mas é assim, eu aí eu acho que o tipo de acompanhamento que tu fazes é para qualquer pessoa e para qualquer objetivo, porque tu é tal coisa, tu falas connosco, queres saber que tipo de objetivo é que nós temos, adaptas realmente os nossos objetivos à nossa vida, o que é muito importante, porque pronto, é essa questão que tu disse, se eu quisesse levar isto mais a sério, tinha mesmo de reduzir as horas de trabalho, tinha mesmo de criar umas rotinas mais restritas. Portanto, eu acho que qualquer tipo de público se adapta ao teu tipo de acompanhamento. Exatamente. Tem que haver sempre um compromisso pessoal também, não é? Não é dizer, eu vou para ali, o Pedro faz milagres e falamos uma vez por semana e está tudo. Mas, eu acho que é a parte mais difícil mesmo. É o compromisso connosco próprios de legalmente, ok, vamos treinar, chegou a hora, ou vamos nos deitar, que amanhã temos de acordar mais cedo. Para mim, essa é a parte mais complicada. Seria mais fácil se nós estivéssemos perto e se, por exemplo, tivéssemos treino contigo todos os dias. Pronto, não é? Acaba sempre de ser mais fácil, mas também com tudo isto que aconteceu com as quarentenas e com a situação mundial, evoluímos para o mundo online. Exatamente. E para nós tem resultado muito bem.
tem resultado mesmo muito bem. É assim, eu acho que resulta para a maioria das pessoas, não vou dizer que resulta para todas as pessoas, como disse, se forem pessoas que não gostam de dar o feedback semanal ou que não se querem dar ou que não estão para aí viradas, essas pessoas não. Mas agora, de resto, qualquer pessoa que queira melhorar os hábitos, qualquer pessoa que queira atingir determinado objetivo e que está disposto a passar pelo processo, que é isso que eu digo, porque, e o exemplo mais prático até acaba por ser este. As preocupações, ou seja, essas preocupações que tu estás a falar e a dificuldade que tu estás a falar atualmente, se nós falarmos e se nós fizermos esta live daqui a um ano outra vez, podes, até podemos fazer essa experiência, fazemos a live daqui a um ano, ou daqui a uns meses, e vamos chegar à altura e tu vais falar de outras dificuldades. Isto, porque isto é real. Nós vamos ter dificuldades diferentes. Temos uma dificuldade, nós arranjamos forma de ultrapassar essa dificuldade e depois vai aparecer outra dificuldade. E isto é completamente normal. E depois vamos ter outra dificuldade e vamos ultrapassar essa dificuldade. Ou seja, e todo este processo de termos a dificuldade, de termos que ganharmos consciência que estamos a errar ali, o que é que temos que fazer para conseguir contornar essa situação? Ok, já conseguimos. Depois vai aparecer outra dificuldade. Depois vamos ter outra vez o mesmo processo. Processo o quê? Consciência da dificuldade. Ok, solução. Arranjar a solução, passarmos a dificuldade. E acaba por ser acaba por ser desta forma, por isso é que eu estou a dizer, se nós daqui a 4 meses, 5 meses formos fazer uma live, quando falares das tuas dificuldades, vais acabar por falar de outras dificuldades. Se lembrares há um ano atrás, se calhar as dificuldades não eram essas, se calhar as dificuldades eram outras, de, por exemplo, o fim de semana. Para muitas pessoas acaba por ser uma dificuldade passarem o fim de semana sem comer porcaria ou então conseguirem ajustar o fim de semana de forma a que não extrapolem a ingestão calórica, por exemplo, ou que não estraguem todo o trabalho que é realizado durante a semana. Se fosse preciso, há um ano, irias falar dessa dificuldade ou então, de facto, não conseguires ou não estás motivada para fazer exercício, que até falaste isto no meio da live, antes do acompanhamento. Ou seja, como podemos ver, consoante o tempo passa, as dificuldades também vão ser diferentes porque é mesmo isso, porque nós ganhamos consciência e com o acompanhamento isso torna-se mais claro, porque eu falo mesmo, olha, não estás a conseguir fazer isto. E às vezes, se a pessoa não tiver ninguém a dizer, olha, não estás a conseguir fazer isto, ou não estás a fazer isto bem, a pessoa nem tem consciência que realmente não está a fazer aquilo bem. E isto é completamente normal, mesmo se nós pensarmos naquilo que é o nosso trabalho, por exemplo, qualquer situação que às vezes poderemos estar a cometer um erro no trabalho e poderemos não ter consciência desse erro e nem sequer estamos a fazer por mal, atenção, ok? Não, às vezes as pessoas têm aquela tendência de levar as coisas para o lado mau e não é esse tipo de situações. E a pessoa está a cometer um erro no trabalho e se ninguém for lá dizer, olha, estás a fazer isto mal, isto é para fazer assim, assim. Ou então a pessoa começa a perceber que aquilo não está a resultar, que está a fazer alguma coisa mal. Só que a diferença é que para isto acontecer vai demorar mais tempo. Se for lá alguém e disser não é na questão de criticar, mas sim ajudar. Nós já sabemos que no mundo laboral muitas vezes também acaba por haver boas relações e más relações, por assim dizendo, e às vezes as más relações, para mim não deveriam de existir as más relações, mas a realidade é que às vezes existem. E se o mundo fosse uma utopia, por assim dizer, né? A pessoa está a fazer mal e ia lá outra pessoa com o coração de ouro e dizia, olha, isto não é assim assim, isto é para fazer assim assim. Ou seja, e aquilo passavas a corrigir em um dia. Às vezes a pessoa não diz nada, a outra pessoa até pode ver que estás a fazer mal, como não gosta de ti, quer é que tu te lixes, por assim dizer, entre aspas, sem faltar ao respeito, não diz nada e se for preciso tu estás ali 2 meses também não vamos exagerar, mas estás ali 2 semanas a fazer a coisa da forma errada. Ok, depois tu percebes-te e percebes onde é que estás a fazer mal e consegues corrigir e passar a fazer bem. Ok, mas neste processo passaram 2 semanas. E se alguém fosse lá, passava apenas um dia. E aqui acaba também por ser a questão se eu fizesse o paralelo para o acompanhamento, é também neste sentido. Ou seja, aqueles erros e as dificuldades que estás a ter, mais facilmente vão ser identificadas, mais rapidamente vão ser identificadas, mais rapidamente vais ganhar consciência das mesmas e vais conseguir dar a volta mais rápido. Ou seja, aquilo que irias demorar, há pessoas que demoram anos, ok? Atenção a isto, há pessoas que acabam por estar em vícios e em ciclos e acabam por estar agarradas a determinado tipo de pensamentos e de rotinas
e não se conseguem desprender daquelas rotinas e daqueles pensamentos, porque isto mudar-nos a forma de pensar dá trabalho, então se estivermos sozinhos, ainda mais trabalho acaba por dar. E então é aqui que o acompanhamento também acaba por ser um ponto bastante positivo, é fazerem perceber a quem está desse lado as dificuldades que estão a ter, terem consciência das dificuldades e elaborar as estratégias necessárias para ultrapassarem essas dificuldades. E como eu disse, depois daqui a 3, 4 meses vão ser outras dificuldades. Hoje em dia é a questão ali da rotina, é a questão de conseguirmos deitar um bocadinho mais cedo, mas já está melhor do que há 2 meses atrás, que eu bem lembro-me de dizeres que aí hoje só consegui dormir 5 horas e eu estar a dizer assim, então não treines, ou de dizer já dormi 5 horas, treinei, estou morto, e assim, então vai tentar mais cedo. E esse tipo de situações. E pronto, e aqui é aquilo que eu costumo dizer, nós termos este tipo de feedback para vocês acaba por ser uma mais-valia, por assim dizendo. E isto também eu só consigo identificar as dificuldades quando também há comunicação aí desse lado. Isso é quando eu digo que não gosto que as pessoas não me respondam, também é neste sentido. Porque o que é que me interessa? Uma pessoa durante o mês todo não disse nada. Passado um mês veio dizer que não conseguiu cumprir a dieta porque não conseguiu fazer determinada refeição. Se a pessoa tivesse dito isso logo ao final da primeira semana, eu tinha ajustado logo o plano, tinha feito as coisas de forma diferente, de forma a que não fosse ser prejudicial. Então a pessoa não disse nada, chega ali ao final do mês, claro que depois não vai ter os resultados que desejava, e eu fico assim, olha, se tivesses dito na primeira semana que não conseguias fazer dessa forma, tínhamos resolvido logo o problema. Só que as pessoas depois, eu sei, é chato, às vezes é chato, temos de estar a dar feedback, eu sei que é chato e às vezes não cumprimos e temos que ir dizer a ele que não conseguimos cumprir, mas às vezes é melhor, e por isso é que eu dou sempre esta abertura, se não consegues fazer disto, não conseguiste, para nós percebermos o porquê, que é para conseguirmos fazer as estratégias corretas ou as alterações necessárias para conseguirmos ultrapassar essas dificuldades. Porque, lá está, como eu disse, há pessoas que acabam-se por agarrar, não consegui fazer, não vou dizer nada este fim de semana. Não consegui, não sei o quê, não vou dizer nada este fim de semana. Depois passa 1, 2 meses, não têm resultados, e eu depois começo a apontar, olha, mas já podias ter dito isto, olha, já podias ter... E eu digo isto, claro que digo isto chateado, como é óbvio, porque eu percebo facilmente que aquele problema poderia ter sido resolvido, mas também tenho a percepção que quem está desse lado não tem a mesma consciência que eu acabo por ter. Então acabo por ficar chateado ao mesmo tempo que acabo por compreender a situação e acabo por ter uma sensibilização, por assim dizendo, pela pessoa. Mas é claro que não fico completamente satisfeito, como é óbvio, e por isso é que eu atualmente também bato nesta tecla. Se não estão dispostas a dar o feedback independentemente daquilo que tenha acontecido, não entrem no acompanhamento porque para mim não faz sentido. Não faz sentido. Imagina, tu teres um problema durante 3 meses. Não faz sentido, né? Acho que é normal os problemas existirem, como já falámos sobre, e se houver esta comunicação, se houver esta vontade que nós temos, facilmente vamos arranjando soluções para os problemas. Se não há comunicação, se eu não sei que existe um problema aí desse lado, porque tu não comunicaste esse problema, eu não consigo ajudar, tu vais-te acabar por sentir frustrada porque não estás a conseguir ultrapassar, não vais dar o feedback porque não conseguiste cumprir, e é tal situação aqui o compromisso, né? O compromisso acaba por ser uma faca de 2 gumes, né? Porque se tudo corre bem, a pessoa vem mandar o feedback, uma pessoa nem precisa de perguntar nada. A pessoa vem e escreve, esta semana correu tudo às mil maravilhas. Quando a pessoa não diz nada, já sei. Quando é este tipo de pessoas, já sei o que é que aconteceu. Nem precisam... Às vezes já vou lá e digo, então, o que é que aconteceu? Para perceber também, que é para dar ali alternativas, sem a pessoa às vezes sem se aperceber, acaba por ser engraçado nesse sentido, ter esta consciência ou sensibilidade.
Mas é como eu te digo, e aquilo que eu posso dizer é também quem está a assistir, ou quem vai assistir à live depois, é que só às vezes as videochamadas que nós fizemos neste último ano, por acaso até deviam ficar gravadas, que assim se calhar até dava para tirar alguns momentos É divertidos. verdade. Mas às vezes só, só acaba por ser um pequeno contacto, mas acaba por ter uma influência grande. Acaba por compensar aquilo que é o acompanhamento, porque é a tal situação. Atenção que eu não recomendo este tipo de situações, mas a realidade é que se nós formos ao YouTube existe determinado treino, se nós formos a qualquer lado existe a determinada dieta e às vezes até poderemos fazer tudo mal, mas vamos fazer alguma coisa e numa fase inicial até vamos ter resultados, porque passámos de um estado em que não estávamos a fazer nada para um estado em que estamos a fazer qualquer coisa e conseguimos atingir determinado tipo de resultados. É claro que eu não aconselho isto, no sentido em que rapidamente os resultados vão estagnar e a pessoa depois começa a procurar em mais sítios, começa a tentar mais coisas e vai-se acabar por perder em vez de se encontrar e fazer as coisas da forma correta. E, e é aquilo que eu digo, às vezes a forma correta para ti, para a Carolina é uma, para o Gonçalo é outra, para a Maria é outra, para a Marta é outra, e aqui a forma correta, eu falo às vezes que devemos de treinar da forma correta, mas temos de ter atenção que a forma correta ela não é igual para todas as pessoas. Senão bastava eu fazer um vídeo e dizer, a forma correta de treinar é assim, 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 assim. Pronto. As pessoas já sabem. Mas isso não acontece. É exatamente, porque olha, como olhando para a tua experiência, estavas no início a treinar 5 vezes, agora estás a treinar 3 vezes, né? Então, que forma correta é que estamos a falar? Então, numa situação estávamos a treinar 5 vezes e era correto, agora estás a treinar 3 vezes e é correto, e aqui temos que depois ter em consideração demasiadas variáveis que as pessoas não têm, que é a questão que já falámos da qualidade do sono, o dia a dia, a rotina diária, o stress, a própria alimentação, e tudo isto vai influenciar, e é muito fácil nós perdermos na quantidade de informação que existe, o que é completamente normal, e às vezes o acompanhamento traz esta clarividência que já falaste e que eu agora estou aqui a reforçar na questão de para passarmos determinadas dificuldades, temos que ter consciência do problema e temos que adotar estratégias para resolvermos esse problema. E é a tal situação, nós vamos repetir a live daqui a 6 meses, vais ver que quando falarmos das dificuldades, vais dizer outras dificuldades que não as de hoje. Exatamente. Bem, estamos a caminhar para isso. Pelo menos a questão da rotina, eu espero daqui a uns meses já estar mais do que controlada. Vai estar, não é? Vai estar. Ah, mas sim, ó Pedro, só acrescentando aqui uma coisa, o acompanhamento online nem fazia sentido se não tivesse a parte dos feedbacks, não é? Porque é o que tu dizes, toda a gente consegue ir ao YouTube e há imensos treinos e há imensos PTs que põem exercícios e treinos gratuitos, pronto, não temos que pagar nada. A minha decisão e a do Gonçalo em fazermos este compromisso contigo também foi sinceramente porque nós queríamos, ok, nós temos estes objetivos, mas nós também não somos profissionais, não, há muitas coisas que nós não sabemos como é que o nosso treino tem que evoluir ao longo do tempo para chegarmos do ponto A ao ponto B. E então isso para nós também nos traz uma sensação de alívio, é do género, ok, o Pedro está a par dos treinos, o Pedro sabe em que ponto é que nós estamos agora e acho que isso é o mais importante e tira-nos muito stress também, muita pressão de cima de nós, não é? E acho que conseguimos aproveitar também melhor os treinos e o facto de termos as nossas conversas também é uma motivação extra, não é? Porque como não temos treinos presenciais, acaba por ser ali o único momento em que tu consegues ter uma noção de como é que nós estamos, como é que estão os nossos treinos, o que é que precisa ou não de ser alterado e assim. Eu acho que quem não quer este tipo de feedback semanal ou sei lá, às vezes faltam umas palavras em português. Um,
Vamos Este tipo falar de em inglês. treino. Não, não, Ainda nem bem. vou falar inglês, mas eu às vezes fico um bocado baralhada já. Não, mas sim, quem está habituado a treinos presenciais, depois passar para um online, hum, obviamente vai sentir uma diferença grande, não é? Mas ao mesmo tempo, tu não dás descanso. Todas as semanas estás ali a marcar, a marcar uma conversa e é muito importante. É. Nós sentimos isso, é motivação extra, é, é tu também quereres, é tal coisa, não somos só nós a querer chegar ao nosso objetivo, mas és tu que também estás connosco. Então é a tal questão da segurança também, para nós. Exatamente. Que acaba por ser bastante importante. Ahm, Falando nisso, só aqui para finalizar, já estamos praticamente a uma hora a conversa, parece que não, já passou uma hora. Hum, E é isso que tu disseste, a questão muitas vezes da segurança, de não nos termos que preocupar com aquilo que estamos a fazer, porque uma coisa é nós irmos procurar determinado treino, mas depois, passado 2 semanas, achávamos que devíamos ter X resultados, não estamos a ter os resultados e já estamos com a nossa. Ah, não, já tenho que mudar de treino, já tenho que fazer não sei o quê, e a cabeça já está ali a mil, e isso é uma coisa que com o acompanhamento anula-se logo. E a realidade é que eu vejo, às vezes, e mesmo em conversas com pessoas, com novas seguidoras, e tenho o hábito de perguntar como é que estão estruturados os treinos, perceber quem é que estruturou os treinos. E muitas vezes eu vejo treinos que é que as pessoas devem de pegar tipo num saco, vamos imaginar que isto é um saco, e metem lá X exercícios num papelinho. E elas tiram um papel, olha, agora vou fazer este. Chegam lá e tiram 8 papéis. Olha, pronto, o meu treino são estes 8 exercícios, e depois aquilo não tem cabimento, ou não tem cabimento nenhum, não tem uma sequência lógica, os músculos querem, ou os músculos querem desenvolver, alguns nem vão ser recrutados, há uns que vão ser em demasia, outros. Pronto, e só assim este exemplo dá para perceber, às vezes, a dificuldade e a confusão que pode gerar, principalmente, a falta de segurança, da pessoa não saber aquilo que está a fazer e que acaba por não ter resultados, vai se sentir frustrada e vai estar sempre a tentar experimentar alguma coisa nova na tentativa que aquilo vai dar resultado e muitas vezes não vai. E só esse facto, só esse pequeno pormenor muitas vezes faz a diferença da pessoa cumprir com as coisas ou não. Porque se a pessoa está a fazer determinada coisa, não tem resultado, naquele dia não lhe apeteceu, já não fez. Se a pessoa não sabe o que está a fazer, não, um dia está mais desmotivada, até por qualquer motivo que seja, já não vai fazer. Agora, se uma pessoa tiver aquela segurança, não, eu tenho que fazer isto para conseguir atingir o objetivo que eu quero atingir e que é possível dentro daquilo que tenho, dentro do meu contexto, a pessoa vai fazer. Tendo essa segurança, a pessoa vai fazer. Agora, como tu dizes, se a pessoa está perdida, se está confusa com a quantidade de informações, se acaba apenas treinar por treinar, e atenção, há pessoas que têm o objetivo de treinar apenas só para manter a atividade, e então treinos mais dinâmicos, mudar o treino mais vezes, acaba por ser, ou acaba por manter, entre aspas, a pessoa motivada, porque vai fazer uma coisa diferente. E para quem não gosta de treinar musculação, porque acaba por ter que repetir os mesmos exercícios para o resto da vida, pronto, por assim dizer, há exercícios que eu faço que sempre fiz e sempre vou fazer, ponto final. Pronto. Pronto, agora as pessoas que querem apenas mexer, que querem apenas ter algum tipo de atividade, essa é uma situação que nesse tipo de situação enquadra-se só aqui para percebermos, né? Já viste como é que eu arranjei uma situação específica que estes treinos até não são maus. Estás a ver? Uma situação específica que ali vai funcionar. Agora, pessoas que querem atingir determinado objetivo, que precisam de cumprir com determinadas formas e estruturas de treino para conseguirem atingir aquele objetivo, isto já não vai resultar. Então, para essas pessoas estarem a fazer treinos aleatórios e sempre diferentes, não vão atingir aquele objetivo. E para essas pessoas já não resulta, né? Pronto, e aqui está outro tipo de situação, arranjando já, pessoal, tem que treinar em casa porque está tudo fechado, ok? Tem material limitado, ou seja, ali a variável da intensidade, que é o peso que nós poderemos utilizar, está limitado.
porque não estamos no ginásio. No ginásio temos todo o peso disponível, temos todas as máquinas disponíveis, está tudo ali para nós usarmos e usufruirmos e conseguimos estruturar um treino para ali, para ganhar massa muscular, conseguimos fazer o que queremos. Às vezes as pessoas vão para o ginásio inventar, mas isso são outras questões. Agora, estamos em casa, temos algum material disponível, nós até conseguimos com aquele material atingirmos os resultados que queremos. Mas se nós com aquele material vamos estar a fazer exercícios, nem sequer vão promover os resultados que nós queremos, não serve nada. Okay? Aqui já situações opostas, em que poderemos ter resultados, poderemos não ter resultados, situação que numa não vamos ter resultados, mas para determinado contexto é perfeitamente para executar, acaba por ser fácil de executar e nessa situação até específica até pode ser mais benéfico do que a pessoa simplesmente estar a fazer algo que vai aborrecer e depois deixa de fazer. E agora? Né? E agora? Às vezes eu vou hoje, quer ver se faço hoje, é um IGTV, quer ver se faço, mas é um vídeo curto, a mostrar um resultado de uma cliente que ela não tinha tempo para treinar e ela praticamente acabou por fazer apenas dieta e teve um bom resultado, um resultado excelente. E é aquilo que eu digo, às vezes nós deixamos de fazer determinadas coisas porque achamos que temos que fazer de certa forma, senão não vamos conseguir atingir determinado objetivo. E às vezes não, às vezes com aquilo que nós poderemos fazer aí da forma correta, nós vamos conseguir atingir determinado objetivo. É claro que eu não vou conseguir ganhar massa muscular sem treinar, mas vou conseguir emagrecer, por exemplo, só com dieta. Isto é um exemplo. Agora, é claro que é mais fácil emagrecer com dieta e com o treino, acaba por ser mais fácil, não no sentido de que vai ser mais rápido ou não tem nada a ver com isso, mas sim no sentido em que vai permitir uma maior flexibilidade alimentar, por exemplo, mesmo as adaptações que nós vamos ter a nível do nosso organismo vão ser completamente diferentes, não são diferentes, mas há umas que acabam por ser mais altas, assim por dizendo. Porque nós, se comermos os alimentos certos, nós vamos ter uma boa resposta a nível da nossa saúde metabólica. Só que o que acontece muitas vezes, acabamos por, não no meu caso, né, mas falo aqui com uma população em geral, muitas vezes as pessoas acabam por ter maus hábitos alimentares e isso vai influenciar negativamente a saúde metabólica. E, nesse sentido, só o facto de mudarem a alimentação acaba automaticamente por melhorarem, neste caso, a saúde metabólica e tudo o que acaba por estar influenciado, seja os mecanismos de metabolização de determinado substrato energético, porque acabam por ter determinadas enzimas que antes não tinham e começaram a ser mais produzidas, mesmo a questão da inflamação sistémica do organismo acaba por diminuir, porque a alimentação que levam, seja com mais produtos processados, com os tais maus hábitos, com gorduras saturadas, açúcares simples e excedente calórico, e este tipo de situações vai promover uma maior inflamação, que depois vai ter prejuízos a nível do nosso metabolismo energético, ou seja, e nós passarmos desta situação mal para uma situação boa, só ao nível da alimentação já vamos conseguir melhorar estes marcadores todos e a nossa saúde metabólica. É claro que depois com o treino vamos aumentar a nossa resposta à metabolização dos hidratos de carbono, vamos aumentar as nossas reservas de glicogênio muscular, e isto acaba por ser tudo adaptações extras que vamos ter e que o exercício vai promover, e desta forma conseguimos aumentar e melhorar aquilo que é a nossa saúde numa forma geral. Mas só para percebermos que às vezes nós acabamos por ter maus hábitos, acabamos por não fazer as coisas que poderíamos fazer naquele momento porque achamos que deveríamos fazer a coisa de certa forma e que se não fizermos daquela forma não vamos conseguir atingir os resultados. E a realidade não é essa, e pronto, e é com esse vídeo que quero também quebrar um bocado essa forma de pensar, por assim dizendo, acaba por ser um paradigma que as pessoas vivem. Às vezes acaba por ser também uma desculpa. Eu não consigo treinar, então também não vou cuidar dos meus hábitos alimentares. Eu não consigo treinar, então hoje vou ali ao Mac, pronto, também não... E há pessoas que também fazem o contrário. Hoje como treinei, tenho que ingerir calorias, vou comer. Hoje treinei, hoje posso tudo. E depois também fazem, às vezes... Exato, às vezes fazem pior, acabam por fazer pior do que... Ou seja, numa situação em que a pessoa cuida só e tem bons hábitos alimentares, consegue ter uma melhor saúde
neste sentido, com uma pessoa que treina e tem maus hábitos alimentares. Neste caso tem de ser péssimos. Que tem péssimos hábitos alimentares. Ok? E uma pessoa que está nesta situação pode ter uma melhor saúde metabólica que uma pessoa que está nesta situação e que até está a treinar. Então, como é que eu posso dizer, né, que aqui que variável é que é mais importante? Não é as variáveis que são mais importantes, é se nós fizermos as coisas da forma correta para o nosso contexto e aquilo que poderemos fazer, nós vamos ser sempre, vamos estar sempre melhores do que se fizermos as coisas da forma errada. Ponto final. E acho que terminamos assim a live com este recado, com esta chave de ouro. Exatamente. Se quiseres aí dizer mais alguma coisa, Carol, estás à vontade. Ok, eu acho que tocámos em todos os pontinhos essenciais e pronto, o importante a reter realmente é o compromisso e não descurar na alimentação e sono e horas de treino horas de sono e treino. É isso, vai funcionar tudo em conjunto. E quando atingirmos o equilíbrio nestas componentes todas, vamos sentir-nos muito melhor. E é para lá que estamos a caminhar. É para esse Exatamente. equilíbrio. É isso. Então, fechamos assim a live com esta última mensagem da Carol e também aí com a minha chave de ouro, por assim dizendo, aí a brincar um bocadinho também com as situações, temos que brincar, senão a vida não pode ser só levada de forma séria, por assim dizendo, mas também percebermos destas pequenas situações e também a tal situação que falámos. Mudar a forma de pensar acaba por ser essencial para mudarmos os comportamentos e mudarmos os comportamentos é que depois vai trazer os resultados que tanto ambicionamos e estes resultados que ambicionamos também têm de estar de acordo com aquilo que estamos dispostos a fazer. E está tudo. Só perguntar aí se alguém tiver alguma questão para colocar nos comentários. Tiveram aí umas quantas pessoas a entrar, mas não sei se alguém acompanhou do início ao fim. Acho que não. Às 19 horas também vou fazer outra live de perguntas e respostas. Também vou ter uma pessoa a acompanhar-me na live. Vai ser um PT também e vamos estar aqui a debater algumas questões para quem quiser acompanhar. Então, vamos fechar. Ninguém disse nada, acho que ninguém tem perguntas. Vamos dar aí encerrada a live. Obrigado, Carol, por teres participado. Depois desta hora e um quarto, ainda estamos foi uma hora e tivemos aqui à conversa e espero que as pessoas desse lado e que assistiram ou que vão assistir depois tenham gostado da live. Obrigado, Carol, e o resto do meu fim. Obrigado. Aqui.